Ative o sino das notificações. Então, professor, só resumindo aqui, sintetizando para a nossa audiência, as tradições que dizem respeito às narrativas do Pentateuco, as narrativas patriarcais, as narrativas mosaicas, são redações que vão acontecer no período pós-exílico, para a legitimação de uma elite que estava fora do território, que agora está retornando ao território e reivindicando a posse da terra, reivindicando tradições mais ancestrais do que de quem já está lá, de fato, de quem não foi exilado ou de quem conseguiu continuar. E aí a gente vê ocorrendo uma imposição pela força, pela narrativa religiosa, de tomada desse território e implementação de um novo culto. Então, quando a gente está falando desse poder, né, que foi a minha pergunta lá atrás, de como que tem esse exercício de poder nesta narrativa, já começa nessa questão de uma narrativa impositiva. A terra é nossa, o Deus que tem que ser adorado é esse Deus aqui, e nós somos os legítimos herdeiros de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vem para Moisés e por aí vai, e vocês têm que ser expulsos desta terra. Vocês não são pertencentes a esse território aqui. Essa construção, ela me ressalta uma coisa interessante que me faz olhar um pouquinho mais para trás. Tem a ver com o que o Felipe Profeta colocou aqui, né, ele fazendo uma analogia lá à terra, a questão da invasão de terra. E uma coisa também que me faz aqui ressaltar essa questão é que eu vi uma pesquisa genética que foi feita que afirmando que tanto judeus quanto árabes são cananeus. Aqui no Brasil, ela saiu meio enviesada. Aqui no Brasil, os títulos eram mais ou menos assim: DNA dos cananeus sobrevive em árabes e em judeus. Está quase dizendo a mesma coisa, mas traz um outro viés. Na pesquisa que eu vi mesmo, uma das fontes que noticiou em primeira mão judeus e árabes são cananeus. Então, essa questão, professor, da terra, agora falando um pouquinho mais atrás, e o senhor vai entender depois de responder como é que nós vamos avançar na história. Antes do período exílico, nós tivemos uma monarquia constituída. Segundo as pesquisas mais recentes, nunca houve um reino unificado, nunca houve um reino único. Era Reino do Norte, Reino do Sul e ponto final. Não houve esse período de uma monarquia unificada. Assim como os relatos de Saul, Davi, Salomão, são relatos que são lendários, né? Porque nós não temos as guerras, os elementos, os exércitos. Por exemplo, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 5, se eu não me engano é isso. Fala que Davi tinha 1 milhão de soldados e Davi não tinha 1 milhão de soldados. Não rola isso. Nós não temos cultura material que evidencie isso, e se ele tivesse, era para ter sido um dos maiores imperadores da história do mundo, mas não foi desse jeito. Nós também não temos, né, aquelas construções na Bíblia que são atribuídas a Salomão. Os arqueólogos já chegaram à conclusão que não são de Salomão. As descrições de várias batalhas que disse ser de Davi, também a arqueologia, os historiadores já verificaram que são batalhas de outros monarcas e faraós, e utilizou-se daqueles elementos para construir a narrativa de Davi. Se nós estamos falando, professor, de uma ocupação pós-exílica, como que era esse status operantes e essa identidade nacional do Norte e do Sul antes do chamado período do exílio? Por que eu estou perguntando isso, professor? Porque tem gente que já está saindo do mito abraâmico, que eu acompanho as narrativas na internet,
e já está indo para a época da monarquia. E aí, não, Davi existiu, rei Davi, Estela de Teldã, e por aí vai. E aí a reforma de Josias, os achados arqueológicos do rei Ezequias. Então a identidade judaica está na história da monarquia. Sim, nós temos diversas evidências arqueológicas de monarcas pós os lendários. Então nós temos evidências arqueológicas de Ezequias, por exemplo, de outros reis também, como Jeroboão II. Agora eu pergunto, professor, eu tenho elementos... Ciro, né? O próprio Ciro. Isso. Eu tenho um elemento... Jeú também, né? Jeú é citado no Obelisco Negro, né? De Salmanazar, acho que é terceiro. No período monárquico, pós-lenda e antes do exílio, eu tenho argumentos históricos para legitimar a posse da terra por parte deste povo hebreu, que não é hebreu. Então, quem é o norte, quem é o sul, e por que está se buscando agora argumentos numa monarquia que, na verdade, não tem nenhuma relação, vamos dizer assim, muito estreita com a narrativa bíblica, né? Mas senão a pergunta não vai ficar muito longa. Tem mais coisa a perguntar, mas pode falar, professor. Você me administra aí para eu conseguir explicar. Antes de eu responder, eu quero só fazer aqui uma colocação, porque eu estou com isso entalado por aqui, pessoal. Eu ouvi uma historiadora formada aqui no Brasil, ela tem um canal aqui no YouTube, e eu me senti muito ofendido quando ela disse que a arqueologia não serve nem para provar e nem para desprovar. Aquilo foi de uma irresponsabilidade muito grande. E quando percebeu que ela estava entrando numa situação tão complicada, por ser uma acadêmica, hoje conceituada, pelo menos dentro da escola do grupo que ela pertence, ela foi fazer um outro vídeo direcionado a um outro youtuber aqui, que eu não vou dar o nome, dizendo, esse livro aqui de arqueologia, esse livro aqui, ele é muito bom. Então hoje eu trouxe um presente, uma bomba, para poder dedicar ao público dessa arqueóloga, porque o René Kessler, ele proferiu algo lá na página 30 da sua obra fenomenal sobre a história social do Israel Antigo, professor, que eu recomendo, uma obra magnífica, e ipsilíteres, porque eu tomei isso como um gatilho, ele dizia, a arqueologia traz à luz heranças daquelas sociedades que as produziram, e com isso abre uma janela para o passado. Palavras, ipsilíteres, tá? Fecho aspa, abro aspa, fecho aspa, do jeito que vocês quiserem. Isso é suficiente para a gente entender que quando, mesmo aqui na forma de YouTube, na forma de comunicadores, em que dizemos que estamos divulgando pesquisa ou colocando posicionamentos, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós fazemos. E veja, quando falamos de datação, de heranças materiais, de processo analítico, ninguém aqui está dizendo que a história, que a historiografia, tá, ela é capaz de determinar absolutamente a não existência de um personagem ou a existência de um personagem. Porque a história e a historiografia, portanto, que abarca toda essa pesquisa, ela não é feita em laboratório. Mas existe algo que ela faz. O que ela faz? Ela procura dialogar com outras ciências do campo, justamente que está ligado a esse contexto, vamos chamar aqui autotônico, que é um termo muito usado para falar de onde se emana, de onde se origina uma herança, um projeto literário, uma cultura material, uma arte, né? Enfim, nós temos que ter a responsabilidade. Agora, voltando lá, eu tenho um esboço que eu preparei muito bom, quem quiser, eu vou presentear o público do professor de forma indireta, né? Peraí, pessoal, eu vou dar lá, vou disponibilizar lá depois, ok? Vou disponibilizar lá depois, para quem quiser um combo com 3 esboços, e um desses esboços, eu vou falar sobre como vai se constituindo a ideia de monarquia antes da monarquia. E veja, e eu explico que é um mito a monarquia, justamente da própria tradição. Por quê, professor? Vamos lá. Você tem uma narrativa deuteronômica ou cronista, que a gente chama, que está no livro de Juízes. Você não pode querer entender a Bíblia, estudar a Bíblia,
da forma com que ela está catalogada objetivamente, de Gênesis a Apocalipse. Não, porque nem mesmo Gênesis, professor Carlos, tem uma única fonte textual. Para isso eu me valo, inclusive, eu queria dar notoriedade aqui, porque eu tenho que explicar isso, tá, professor? Então eu te peço aqui 1 minuto, e eu seria desonesto se eu não fizesse. Eu quero aqui compartilhar um projeto acadêmico de um amigo, que inclusive eu tenho no WhatsApp, é teólogo, mas ele tem muita dificuldade de usar redes sociais, youtuber, porque ele é professor de artes marciais. É esse projeto que está aí, que é um artigo quando ele estava doutorando. Hoje ele já é doutorado, ok? Veja, tratando inclusive da Torá, porque se falamos de Abraão, nós estamos falando do quê? De Torá. Se estamos falando de monarquia, estamos falando de algo que é criado na Torá, inventado, porque está lá o texto. Quando vós fostes determinar rei sobre vós, não tomais dos estrangeiros, mas dentre vossos irmãos. Só que essa tradição descumpriu isso quando pegou Ciro e o constituiu como rei, e não só isso, o Messias de Israel. Então veja, você tem narrativas posteriores que voltam dentro que são incorporadas no cânon da tradição para dar legitimidade que havia uma monarquia de um cara que não existiu, pelo menos tal como nas narrativas, um Salomão que simplesmente é utilizado para designar um período de paz que foi estabelecido por Judá, também não existiu, ok? Enfim, entre outros, Juízes. Quando surge ali um personagem, professor, chamado Elimelech. Olha só, essa tradição, ela já aparece apontando lá para quê? Meuel é rei. Porque Elimelech vem da palavra El, mais o sufixo pronominal possessivo meu, e mais a palavra Meler. Então, você tem o filho de Gideão, que era um juiz, que compra os seus irmãos por 70 moedas de pratas, que foi tirada lá do altar de El-Brit, que quer dizer casa da moeda, de El-Brit, do Deus da aliança, professor Carlos, Deus da aliança, do El-Brit, tá lá, eu estou tirando da Bíblia, do Antigo Testamento. E ele se levanta como líder entre eles. Só que tem um problema. Você vai perceber que o nome próprio, o nome dado, já demonstra que estamos falando de um período em que se aventa a monarquia. Porque o nome dele não poderia ser Elimelech, Meuel é rei, se por trás disso não haveria uma tradição que já estivesse tentando romper com o pluralismo e estabelecer uma classe dominante sobre a demais classe, porque essa é a narrativa. A narrativa lá diz assim, professor, o que é melhor para vós? Ter de sedes conduzidos por 70 ou serem, na verdade, orientados e conduzidos e defendidos por um só? Portanto, coloquem-me sobre vós como quê? Como líder, como rei, e eu os conduzirei. E aí aqueles homens foram lá no altar de El-Brit, tiraram as moedas 70, deram para ele. O que ele fez? Foi lá, comprou um monte de corrupto, de gente suja, e começou a estabelecer um projeto de dominação. Só sobrou um, professor. Vamos ver como é que a tradição trabalha com o campo semântico? Sobrou um. O caçulinha de Gideão, do próprio irmão que ele não matou. Como era o nome, professor, do cara? O nome do cara era Avimelech. Ora, mais uma vez, eu tenho uma tradição usando o campo linguístico, semântico, para explicar como essa monarquia vai ser construída. Porque Avimelech significa meu pai, rei. Olha só. Então você não tem, Israel está se espelhando, o povo que ali está se desenvolvendo está percebendo que existem cidades organizadas, que existem cidades que estão construídas sob a égide de reis, de divindades monárquicas, e eles precisam também dar isso. Porém, não é só isso, de divindades territoriais representadas e também construídas sobre um único rei. Eles precisam construir uma história. Portanto, voltando agora, professor, para cá, o professor Fernando Ripoli, que tem vários artigos publicados, escreveu um livro maravilhoso, ele estaria no meu canal, mas ainda não conseguiu agenda, esse artigo é dele. Vocês viram aí o que ele diz, que logo no começo da Torá, você tem uma referência que Israel não é mencionado. A invenção de Israel vem absolutamente depois. Nesse artigo aí que vocês viram, o que ele vai dizer, como estava escrito aí, sublinhado? Eles inventam uma chamada pré-história. Para quê? Para dar legitimidade à
uma construção de monarquia. Monarquia essa que, na verdade, tem por um único objetivo. O que, professor? O fortalecimento de uma classe social sobre outra. Portanto, do ponto de vista da cultura material do antigo Israel, absolutamente o que se tem, professor, é a construção de um imaginário religioso que vai sendo produzido a partir de traços fundamentais da própria cultura, da antiguidade, para assim se construir aquele campo ideológico de que o Israel ou Judá era uma monarquia. Não, essa monarquia será, de fato, ser instituída. Veja, a partir do exílio, e agora vem a bomba. Peraí, professor. E os reis que foram levantados pelo povo, como, por exemplo, Eliaquim? Eu vou te explicar. Eliaquim, logo após a conquista de Nabucodonosor, após a conquista de Necau também, mito de fundação constituído para explicar a transição da mudança de ideologia de um povo que serve a El para servir Javé. Tanto que a tradição vai dizer que Nabucodonosor mudou o nome de Eliaquim, que significa El me levantou, para Ioaquim, Javé me levantou. Porque a tradição cabalmente trabalha as mudanças de nomes usando o campo semântico, trabalhando com as palavras, porque ela só quer absolutamente explicar o seu mito de fundação para construir o seu primeiro projeto de poder, que será o templo. E quem será o rei, professor, nesse projeto de poder? É Ciro. Essa é a tese que eu defendo. Portanto, esqueça a monarquia antes do exílio babilônico, porque o que se tem é uma construção ideológica e magéstica das narrativas para, de fato, fazer com que uma classe social se submeta a um projeto de poder que só será em Judá e em nenhum outro lugar. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever